como você pode ver, aqui está um dos sites oficiais, aqui está Movimento de Cursilho de Cristandade, no caso aqui uma página dedicada à juventude, aqui, Movimento de Cursilho de Cristandade do Brasil, aqui Diocese de Dourados, e aqui, como você pode ver aqui está o tema principal, né, o slogan deles, que é Decolores. E interessante aqui no MDA, existe a festa da celebração das cores. Você sabe por que o MDA e a visão celular, elas se utilizam tanto da diversidade de cores? Pois saiba que essa diversidade de cores você encontra exatamente no movimento de cursilho de cristandade. Você encontra também no movimento de igreja em célula de Paul e Yang Shaw. E por que existe algo em comum em toda a área que nós olhamos desses eventos, nessas metodologias? Sempre há as coisas em comum: cores, festas, celebrações, diversões, atitudes. Então, tudo isso está em comum. Por quê? Porque todos eles vêm de um mesmo local. Então, aqui está o tema Decolores, como você pode ver. Isso faz parte e é oficial do movimento de cursilho de cristandade, do trabalho evangelístico, do movimento do catolicismo romano. E aí está, sem nenhuma dúvida. Aqui nesse outro site também, aqui nesse blog de cursilho de cristandade, você vê aqui, movimento de cursilho de cristandade. Olha aqui o interessante aqui, ó. Aqui você vê mais uma vez aqui o tema Decolores. Aqui Decolores, seu slogan com suas cores e símbolos. Agora vejamos aqui o que a igreja evangélica, a Igreja Batista Evangélica de João Pessoa estava cantando. Aqui está explicando sobre o termo Decolores. Vamos ver o que diz aqui, ó. Aqui está. Diz aqui: a origem do Decolores, que é o tema daquela música que a Igreja Batista está cantando. Veja aqui, ó. Era um café onde se reuniam o grupo de jovens da Ação Católica Espanhola, que ia se modelando o cursilho, com Eduardo Boni liderando. Nessa época, era frequente cantar a canção popular Decolores. E esse grupo fazia com animação nesse café. O grupo acabou sendo conhecido como os Decolores. A letra foi modificada e adquiriu novos significados. Significa estar, decolores, significa estar cheio de graça de Deus, viver com Ele, comprometermos-nos com Cristo e com o irmão, transformando-se numa espécie de hino dos cursilhos. Veja aqui. Olha o que está dizendo aqui, ó. Transformando-se numa espécie de hino dos cursilhos. E hoje é cantada em todos os países onde existe o movimento de cursilho. Aqui está. É cantada em todos os países onde existe o movimento, ou seja, o movimento de cursilho. Estar decolores é estar com o Senhor. Mas aqui embaixo tem mais um resumo que diz: a letra do Decolores. Diz aqui: a letra do Decolores sofreu algumas alterações ao longo dos tempos, tendo sido adaptada em alguns trechos às necessidades do movimento de cursilho. Aqui está. Tendo sido adaptada em alguns trechos às necessidades do movimento. Então, aqui está, para que não haja nenhuma dúvida, de que o que estão cantando, o que estão fazendo, as práticas que estão se utilizando hoje, dentro da visão celular, é o que existe e o que sempre existiu dentro do catolicismo romano, que é os cursilhos de cristandade, que, como eu lhe falei, foi criado por José Maria Escrivá de Balaguer em torno do ano 1928. Depois veio se desenrolando com César Castellanos, Paul e Yang Shaw. Então, esses homens, o que eles colocaram em prática e o que eles desenvolveram foi nada mais nada menos do que
as estratégias, os movimentos e os trabalhos do catolicismo romano, que estão hoje dentro do meio evangélico, no meio do povo cristão, disfarçados de coisas bíblicas, disfarçado de movimento evangélico, quando na verdade, quando nós passamos a estudar todos esses acontecimentos, quando nós passamos a pesquisar sobre esses assuntos, nós encontramos e temos o resultado disso. Tudo isso veio de dentro do catolicismo romano. Infelizmente, meu querido irmão, meu amigo, você que está na visão celular, você que está no MDA, você que está no G12, você que está no M12, me desculpe a sinceridade, eu não tenho outra coisa para dizer. O que você está praticando não é algo que foi dado pelo Espírito Santo, não é algo que foi dado como revelação através de Deus, mas foi algo da manipulação, fruto de homens que se inspiraram na religiosidade para criar as suas metodologias e os seus ensinos. Como sempre, aqui tem um site aqui da Igreja da Paz, aqui de Monte Alegre, e aqui você tem acesso a todos os sites da visão celular. Então, quando você pesquisa sobre os concílios de cristandade, cores, eventos, letras de canções, de música, coreografias, danças, festejos, você encontra tudo isso dentro do MDA. Aqui está uma página dedicada à visão do MDA, aqui está, do MDA, e aqui está o MDA colocando no meio do povo evangélico, dentro da igreja evangélica, as práticas religiosas que são encontradas lá fora, nas demais religiões e principalmente pelo catolicismo romano. Aqui está. As pessoas se fantasiando em bailes de fantasia, as pessoas participando de festas, bailes de máscara, festa de celebração de cores, tudo isso são coisas tiradas da religiosidade, do secularismo, da Igreja Católica e do catolicismo romano. Mais uma vez aqui, eu peço a compreensão, se algum católico estiver assistindo esse trabalho, meu querido amigo, eu não estou aqui, mais uma vez eu repito, não estou aqui para lhe atacar, nem para lhe ofender como católico. Eu apenas estou falando sobre o povo evangélico e eu apenas tenho que citar a vocês como origem de tudo isso. Não estou criticando o fato de você ter a sua religião, mas sim as práticas e costumes que estão dentro da religião. Aqui está. Isso aqui são coisas do MDA que foram trazidas do secularismo, do catolicismo romano, para dentro da igreja evangélica, e é o que nós vemos hoje. E aqui, dentro desse site aqui, que são tudo interconectados, aqui nós temos acesso aqui à Igreja da Paz de Fortaleza, a Igreja da Paz de Manaus, aqui é a visão do MDA, estou com as páginas aqui abertas, e você pode conferir aqui que tudo está interligado, Quando você começa aqui a navegar pelas páginas, você encontra toda a papagaiada que eu tenho lhe mostrado, as festas, as festas juninas, os bailes de máscara, festa de celebração das cores, tudo isso você encontra aqui navegando nesse site aqui, que tudo isso você encontra, é só você navegar pelo site, escolher aqui a aba desejada e você consegue encontrar toda a parafernália que eu tenho lhe falado aqui nesse trabalho. Aqui está nessa aba aqui, o encontro com Deus, aqui na visão do MDA. Então você vê aqui o MDA, como eu lhe falei, como eu tenho lhe mostrado nos vídeos anteriores, que o MDA ele pratica o chamado encontro com Deus, como você vê aqui, encontro com Deus, na visão do MDA, nas categorias adolescentes, jovens, crianças, até as crianças entram no meio de tudo isso. Então, meu amigo, quero aqui lhe mostrar esses assuntos para que você saiba se você está metido nesse negócio, se você está envolvido com algo desse tipo. Pelo menos que você saiba qual é a origem de tudo isso, de onde foi que isso saiu, e sabendo de onde saiu,
você pode saber que não é uma coisa boa. É uma coisa que vai causar divisão, polêmica, pois tudo que a religiosidade faz é confundir as coisas de Deus, é tornar o caminho de Deus um caminho difícil e confuso. E agora, para que você não esqueça, nós fizemos uma pausa aqui durante a leitura da apostila oficial do MDA. Fizemos uma pausa para falar sobre o chamado encontro com Deus e lhe expliquei bastante coisa. Então, vamos retornar agora mais uma vez a examinar o conteúdo da apostila e descobrir mais heresias e distorções que estão dentro desse movimento chamado MDA. Agora vamos descer aqui mais abaixo, até o capítulo 7. Olha aqui o quanto de leviandade existe aqui no início desse capítulo. Onde tem aqui material de discipulado, vamos ver aqui a leviandade desse autor com respeito à sua metodologia. O autor diz o seguinte: existe o livro Acompanhamento Inicial, com 8 lições e o Manual do Discipulador, que muito lhe ajudarão a discipular. Leia-os cuidadosamente. Além destes, sugerimos os 6 livros do Discipulado Pessoal da Cruzada Estudantil, com o manual Livros do Timão. Também sugerimos Bem-vindo à Família, de Haupt Nabel Jun. Além destes materiais, agora veja muito bem aqui, volte só um pouquinho aqui para o começo. Além dessa apostila que você está lendo aqui, meu querido irmão, que eu estou passando para você, além dessa apostila, ainda são indicados dezenas de livros de outros autores. Eu me imagino como é que fica a cabeça de uma pessoa que é líder do MDA, ou do G12 ou da Visão Celular. É por isso que muitas pessoas estão dizendo, e muitas vieram a denunciar, que a Visão Celular ela faz uma lavagem cerebral na cabeça de quem está dentro dela. E existem relatos de pessoas que chegaram até a procurar tratamento psíquico porque estiveram dentro de uma dessas organizações que trabalha com a visão celular. Agora vamos aqui a tamanha leviandade. Olha o que o pastor Abe Huber está dizendo aqui. É provável que o Espírito Santo lhe dirija a estudar um livro da Bíblia com seu discípulo. Meu querido irmão, ouvinte, pastor, você que está vendo esse conteúdo neste momento, será que você não poderia deixar por um momento que Deus tocasse agora na sua mente, no seu coração, para você entender o quão grave é o que essas pessoas fazem em nome das suas metodologias, em nome dos seus conceitos e da sua própria vaidade, menosprezando as coisas de Deus. Veja o que ele está dizendo. É provável que o Espírito Santo, em outras palavras, talvez o Espírito Santo toque na vida de alguém, desse discípulo, desse discipulador, para estudar a Bíblia. Em outras palavras, ele está dizendo que os seus livros e manuais são mais importantes do que as Escrituras. Veja bem, aqui ele diz, é provável que o Espírito Santo lhe dirija a estudar um livro da Bíblia com o seu discípulo. Isto é sério, isso é grave, isso é banal, isso é leviano e maligno ao mesmo tempo. Porque aqui estão colocando livros escritos pelo homem diante da palavra de Deus como mais importantes do que a própria palavra. Continuando aqui embaixo, diz assim: às vezes você se sentirá dirigido por Deus, mais uma grande leviandade. Aqui o autor está dizendo que perdido no meio de tantos livros e manuais de regras sobre regra, aqui ele está dizendo que às vezes
você se sentirá dirigido por Deus. Em outras palavras, quem vai estar dirigindo essa pessoa, esse líder, esse suposto líder, esse suposto discípulo, com o seu discipulado, quem está dirigindo essa pessoa na maior parte do tempo são os manuais e os livros por eles oferecidos. A ponto de dizer que, às vezes, essa pessoa se sentirá dirigido por Deus. Que tamanha leviandade, que tamanho absurdo esses homens, essas pessoas chegam em nome dos seus próprios métodos, em nome das vaidades de suas mentes e do seu coração. Às vezes você se sentirá dirigido por Deus a estudar um bom livro evangélico, juntamente com seu discípulo. Será que você consegue entender, meu irmão e ouvinte, a gravidade dessas frases que você está lendo, que aparentemente é algo simples, mas que quando você para meditar nisso, você vê o quanto isso é diabólico e sombrio, o quanto isso menospreza o reino de Deus e a sua palavra. E aqui o autor da apostila continua indicando aqui alguns livros de alguns autores. Diz aqui, livros do pastor David Yong Cho, ou seja, o pastor David Yong Cho é o pastor sul-coreano, justamente o criador da visão celular. Aqui está ele indicando os livros de David Yong Cho. Aqui tem mais esse outro indivíduo, chamado Kenneth Hagin. Para você, talvez você não conheça, esse Kenneth Hagin é um dos maiores hereges e apóstatas que existe, se não me engano, nos Estados Unidos. É um dos grandes hereges. Está sendo taxado e acusado até mesmo de satanista. E aqui está o pastor Abe Huber, desenvolvedor do MDA, da Igreja da Paz de Santarém, além de menosprezar a ação do Espírito Santo na vida dos seus liderados, está aqui indicando um livro, inclusive de hereges, apóstatas e até mesmo satanistas. Watchman Nee, esse aqui não estou lembrado bem quem é ele, mas acho que não é nada demais. Mas existe outro grande herege aqui, que é o Benny Hinn. Para quem talvez você um dia já ouviu falar de Benny Hinn, Benny Hinn de fato, ele começou bem como todo cristão, foi um homem de Deus, mas hoje o estado de Benny Hinn é lamentável. Benny Hinn hoje se tornou um apóstata, herege, e também está sendo acusado de satanismo. Se você pesquisar sobre a vida de Kenneth Hagin e Benny Hinn, pesquise no Google ou no YouTube e você vai encontrar vídeo desses homens, as pessoas mostrando que eles apostataram da fé e que hoje o Deus que eles servem é um Deus desconhecido. E terminando aqui, e outros autores de confiança grandemente estimularão a edificação espiritual do seu discípulo. E ainda aqui no capítulo 4 da apostila do MDA, vamos ver aqui mais algumas curiosidades e mais algumas estratégias que deixa essa apostila extremamente semelhante com os planos que são aplicados na mesma apostila do G12 de César Castellanos. Por exemplo, aqui nós vemos a ênfase na questão do segredo que existe tanto no G12 como em todo movimento que trabalha com a visão celular. Aqui trata da questão entre discípulo e discipulador. Por exemplo, aqui ele diz que na nossa própria experiência também temos visto que é muito bom discipular em grupos, mas nunca em substituição ao discipulado um a um. Vez após vez, temos comprovado a eficácia do discipulado um a um. Sem dúvida, isto possibilita que o discipulado seja mais profundo e intenso. Agora observe aqui aonde está grifado aqui, né? Nós temos aqui profundo, intenso
específico. Também nós temos aqui se abrir totalmente, como você pode observar, cavar profundamente. Então isso aqui são nada mais, nada menos do que técnicas específicas. Por que que o MDA, por que que a visão celular prioriza essa questão do discipulado 1 a 1? Eles dizem que Jesus praticou o discipulado 1 a 1. Isso é mentira. Se você for buscar isso na Bíblia, você não vai encontrar. Isto é apenas suposição do autor da apostila. Jesus nunca priorizou essa questão de ensino 1 a 1. Como eu já falei, Jesus ensinava aos seus discípulos que estavam ao redor dele, sem determinar números. Mas por que essa ênfase em discipular 1 a 1? É muito simples. É porque assim a questão da manipulação é completa. Você tem dificuldade de passar uma ideia a um grupo de pessoas, ideia essa que você tem como objetividade transmitida da maneira que ela existe na sua mente. Isto é difícil fazer com um grupo de pessoas, porque ali estão pessoas observando, uns com entendimento, outros com menos entendimento e outros com maior entendimento. De modo que se certa explicação ou certa ideologia não está de acordo com a Bíblia, ou mesmo com o conceito da realidade, então há alguém que vai se levantar e dizer isso está certo ou está errado. Mas tratando-se de apenas um indivíduo, como ele diz aqui, a questão de 1 a 1, e como ele se refere ao discipulado 1 a 1, então assim é mais fácil ir profundo, manipular, colocar de maneira bem eficiente a sua ideia, a sua metodologia, que no caso é aqui a questão da aplicação do trabalho em célula pelas igrejas. Então essa é uma característica, principalmente no G12, que é a questão do segredo, a questão do mistério entre discípulo e discipulador. Aqui mais uma vez, aqui diz que este discipulado deve acontecer no contexto da célula, ou seja, o discipulador, ou seja, aquele que ensina, deve participar da mesma célula do discípulo. Mais uma vez, a ênfase é sempre na célula, divisão por gênero e exclusivamente dentro da célula. Como disse bem o autor, tudo acontece em função da célula, na célula e para a célula. Em outras palavras, a igreja atual, a igreja costumeira de sempre, ela é substituída simplesmente pela célula. Se existem ainda algumas outras coisas que a igreja fazia de antes, isso é muito pouco. Porque, como disse bem o autor, a igreja ela é substituída pela célula e pela visão celular. Logo mais aqui abaixo, nós vemos aqui mais uma ênfase na questão da honra. Veja aqui. Já que o discipulado 1 a 1 é chamado de 1MDA, contamos os MDAs das células. Esse procedimento também tem sido uma forma de reconhecer e honrar quem está fazendo discípulo. Aqui, nós vemos que aqui eles dizem que isso é uma metodologia dada pelo Espírito Santo, mas aqui nós vemos um teor humano extremamente claro. E que diz que eles honram a quem faz discípulo. Ou seja, se uma pessoa se destaca em aplicar esses métodos e ele faz muitos discípulos, entre aspas, então essa pessoa ele é elogiado publicamente, ele é elogiado perante o ministério. Isso também acontece no G12. É a mesma atitude. Aqui existe um resumo do que acontece geralmente nessas reuniões de célula. Este aqui é o modelo original. Se algumas igrejas não seguem é porque elas mudam algumas coisas, ou como eu lhe falei antes, há alguma coisa faltando para que as coisas não aconteçam à risca como está. Então aqui é o valor do desenvolvimento da reunião. Então começa com recepcionar bem as pessoas, os membros e visitantes. Isso aqui é uma estratégia para fazer a pessoa se sentir bem. Vem a descontração, que são
as brincadeiras ou perguntas abertas. Aí vem louvor, que é música. Vem os tais dos testemunhos. Vem oração por necessidades individuais, ou seja, as orações egoístas. Lá se pergunta, irmão, o que você quer, irmão? Você vai orar por quê? E geralmente a pessoa diz pelo que quer. E aí todo mundo fica sabendo o que a pessoa vai pedir. Vem o recebimento das ofertas, orações pelos 3 Natanaéis, que não sei bem o que é, que eu não li tudo. Oração pelos 3 Natanaéis, folha de estudos da mensagem do domingo, que é o Tadel Express, ou seja, o que se prega geralmente nos cultos, em algumas igrejas que estão com a visão celular, o que prega no culto é repetido na semana. Isso para poder colocar aquele conteúdo estrategicamente preparado, né? Que aquilo todo no decorrer da semana vai ser ministrado, para que aquilo que foi dito pelo pastor na pregação entre e se encaixe perfeitamente na mente das pessoas, de acordo com aquilo que vai ser também ministrado dentro da célula. Aqui também tem repassar a visão com entusiasmo. Então você vê que tudo isso aqui funciona na base da estratégia, para que a pessoa se sinta impactado com o que acontece. Vem encerramento com louvor e comunhão, lanche, que é o final. Então tudo isso aqui é devidamente programado para que a pessoa, ao entrar nesse ambiente de célula, esse ambiente de visão celular, ela seja de certo modo impactada com aquilo, ela fique surpresa, né? Ela fique deslumbrada com aquilo, e essa pessoa acha que aquilo realmente é um ambiente espiritual, que ali é onde Deus está, ali é o paraíso da comunhão e realmente o paraíso de Deus aqui na terra. Então, mas tudo isso nós vemos que é um jogo de estratégia, tudo isso é elaborado para causar um sentimento de emoção nas pessoas. Assim como no Opus Dei e como no G12 de César Castellanos, a visão celular, o MDA, ele também divide as classes de pessoas por sexo, como você vê aqui. Discípulo e discipulador devem ser do mesmo sexo. Isso é uma característica do G12, do Opus Dei e também de muitas outras seitas religiosas que estão espalhadas por aí. Aqui mais uma vez nós vemos aqui a questão da divisão do gênero. Aqui diz, é claro que para haver este tipo de discipulado, os dois, discípulo e discipulador, devem ser do mesmo sexo. Ou seja, é uma divisão total que existe no trabalho da visão celular. Ou seja, em certas ocasiões, principalmente nas reuniões de célula, geralmente o homem é separado da mulher ou a mulher é separada do homem. Não somente como o gênero, sexo masculino e feminino, também por faixa etária de idade, né? Senhor, senhor, senhora, senhora, criança ou jovem, então vai por diante. Mas principalmente eles dividem a questão do gênero, a questão da sexualidade. Se você não sabe, meu querido irmão, essa questão da divisão por gênero, de dividir os grupos sexualmente, isso é uma característica também do G12, isso acontece no G12, acontece no M12, e por incrível que pareça, isso aqui acontece dentro do Opus Dei, isso mesmo, na organização criada pelo padre José Maria Escrivá, na sua organização Opus Dei, e dentro dos cursilhos de cristandade, que é o mesmo que é semelhantemente praticado aqui pela visão celular, o MDA. Então, dentro dos cursilhos da cristandade, do catolicismo romano, também existe essa questão da divisão por gênero. O homem separado da mulher, mulher separada de homem. Grupo de homem, grupo de mulher. Grupo de jovens, grupo de pessoas de uma faixa etária mais madura. Então, é uma característica aqui, que você está vendo aqui nesse manual do MDA,
é uma das mesmas características encontradas no Opus Dei de José Maria Escrivá dentro do catolicismo romano. Descendo mais aqui abaixo, nós podemos observar aqui um outro trecho. Aqui, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Mais uma vez, eu vou falar a questão da divisão de gênero, a divisão sexual. Preste muita atenção aqui. MDA. Aqui diz: o discipulado é feito um a um. Estou apenas resumindo. O discipulado na microcélula, então, é feito um a um. Então, a velha questão, o um a um, ou seja, é o instrutor ensinando ao candidato. É o discípulo, o suposto discípulo, ensinando ao discipulado um a um, como eu já lhe falei, para que assim melhor todos esses conceitos que eu estou lhe mostrando aqui, maquinalmente preparado. Tudo isso aqui é uma estratégia de marketing, tudo isso aqui é uma estratégia psicológica, tudo aqui é devidamente colocado no lugar dentro da mente da pessoa, para que ela se torne um praticante, não um praticante bíblico da palavra de Deus, mas um praticante das regras e conceitos que existem aqui nesse manual. Então aqui, ele diz que é feito um a um. Aqui diz: é importante observar, aqui para você ver, é importante observar que este tipo de discipulado deve normalmente ser transformado em um discipulado um a um o mais rápido possível. Então aqui nós podemos ver que diz que o discipulado na microcélula então é feito um a um. Aqui ele continua dizendo que existem raras exceções em que um discipulador discipula um casal. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar aqui agora. Aqui já está falando de casal. 1 a 2, ou seja, um discipulador pode ensinar um casal. Ou um casal, ou seja, um casal de discípulo, pode discipular uma só pessoa, no caso 2 a 1. Agora veja aqui o que o manual está dizendo aqui. É importante observar que este tipo de discipulado deve normalmente ser transformado em um discipulado um a um o mais rápido possível. Meu querido ouvinte, você consegue entender o que está dizendo aqui? Nessa área aqui, aqui diz: é importante observar que este tipo de discipulado deve normalmente ser transformado em um discipulado um a um o mais rápido possível. Resumindo, vamos supor um casal, que seja um casal de namorados, que seja um casal casado. Esse casal, eles estão na igreja, ou chegaram na igreja, vão agora ser submetidos a um trabalho de suposta evangelização. E normalmente, né, na vida cotidiana, como a gente conhece como de costume na igreja, o método tradicional, não há essa questão de divisão do homem ir para um lado, a mulher para o outro, e os dois ficarem ali incomunicáveis em grupos separados. Mas o MDA ele faz isso. Ele separa o casal. Isto acontece no MDA, acontece no G12, acontece no M12, acontece na Opus Dei, acontece no Concílios da Cristandade do Catolicismo Romano. Essa divisão de gênero, essa divisão de classe acontece em todas essas organizações. Então, um casal, ao entrar na igreja, no ministério, ele vai ser separado, ou pelo menos vão procurar separá-lo o mais rápido possível, como aqui está sendo dito. Mais uma vez eu repito para você, por que essa divisão? Porque a prioridade deles é ensinar um a um, para que assim as suas metodologias sejam colocadas de maneira mais eficiente. Mais à frente eu vou lhe mostrar que esse método de separar o homem da mulher, o casal, de irem para locais separados, para reuniões separadas, isso é totalmente prejudicial e você vai entender o porquê. Mais uma vez aqui reforçando
a questão da divisão de gênero, a divisão do sexo entre homem e mulher. Aqui diz: se o discipulador não tiver o seu número de MDA completo, ao ganhar alguém para Jesus, essa pessoa poderá se tornar seu discípulo. Aí vem aqui entre parênteses que diz: se for do mesmo sexo. Mais uma vez aqui reforçando a questão da divisão, a divisão de gênero, a divisão entre feminino e masculino, que acontece, características das outras seitas do G12. E se você agora que está me escutando, se você é alguém que está na visão celular, aí você pode me dizer: não, mas aqui na minha igreja não acontece isso. Aqui as células, as reuniões não são divididas. Então eu te respondo: é porque algo aí não está completo. Ou não existem homens suficientes para formar uma célula exclusiva sobre homens, ou não há mulheres suficientes para formar uma célula exclusivamente de mulheres. Alguma coisa aí deve estar faltando para os mentores da visão celular. Então é por isso que talvez você me responda que aí é diferente. Continuando. Se a pessoa que ele ganhou para Jesus for do sexo oposto, aí diz: ele deve garantir cuidadosamente que o novo convertido seja realmente discipulado por outro discipulador e integrado em uma célula. Ou seja, se um líder de célula, se alguém ganhar uma pessoa, e se aquela célula for exclusiva de homem, e alguém daquela célula conquistar um seguidor do sexo feminino, aquela pessoa não vai para aquela célula de homens. Ela vai ter que ir para outra célula exclusiva para mulheres. E vice-versa. Se existe uma célula exclusiva de homens, e se um desses homens chegar a levar alguém que seja do sexo feminino, essa pessoa do sexo feminino não vai ficar naquela célula porque é de homens. Ela vai ter que ir para outra célula. Portanto, aí você pode ver que essa prática e esse costume de separar o homem da mulher, no sentido de religiosidade, isso é uma forte característica de muitas seitas que estão aí, muitos ministérios que agem mais como seita do que mesmo como igreja evangélica. E aqui você está vendo aqui, pela apostila do MDA, que o MDA, assim como as demais religiões, assim como o G12, o M12, ele separa o casal, direcionando o homem para um lado e a mulher para o outro. Isso é uma forte característica de muitas seitas religiosas que estão aí. Aqui nós vemos, no próximo grifo aqui, nós vemos mais uma característica da limitação humana desse trabalho. E aqui diz que temos ensinado que o mínimo é MDA, 3 discípulos, e o máximo é MDA, 12 discípulos. Isso aqui, meu querido irmão, isso é uma característica do G12, é uma característica do G12 e do M12, de todas as metodologias que estão e que vieram de César Castellanos Domingues. Aqui se refere ao número de pessoas na célula. Aqui eles dizem que o mínimo de pessoa que deve existir em uma célula é 3 pessoas, 3 discípulos, e o máximo é 12 discípulos. Aqui uma observação. Quando a célula ela chega em 12 pessoas, essa célula ela precisa se dividir. Existe um tempo para essas pessoas permanecerem juntos. Se não me engano, esse período ele vai de 3 meses a 6 meses no máximo. Então, nós vemos que isso aqui é uma meta humana. Não é o Espírito Santo que faz a multiplicação das pessoas na igreja, mas sim, eles estabelecem normas, tempos e números para que isto aconteça. E dizem que é o Espírito Santo. Aqui mais uma vez, revelando aqui a estratégia marqueteira da visão celular, mostrando que não é o Espírito Santo que faz o crescimento nas igrejas que trabalham com a visão, e eles mesmos deixam isso claro em seus escritos, que diz aqui, falando sobre crescimento e multiplicação da célula. Então aqui nós vemos, aonde aqui grifado amarelo. Para isso, porém, é importante que a célula nunca fique muito grande para que haja sempre uma atmosfera de família. Então aqui eles estão limitando aqui o tamanho da célula. Não pode ter gente demais.
para que seja um ambiente melhor controlado. E como tudo aqui funciona da base de uma estratégia, essas pequenas células funcionam como um pequeno grupo de amigos, aonde ninguém se chateia com ninguém, aonde não há um excesso de conteúdo, justamente para manter tudo isso em uma atmosfera controlada. Vamos descer mais um pouco para revelar a estratégia marqueteira. Aqui diz: temos experimentado que algumas coisas são muito importantes para que haja uma reprodução rápida. Olhe muita atenção aqui: reprodução rápida de novas pessoas e de novas células. Então eles falam nós, ou seja, não é o Espírito Santo, são eles. Aqui, nós temos experimentado que algumas coisas, nós quem? Os desenvolvedores dessa apostila, né? Os desenvolvedores da visão celular, do G12. Então, são eles quem estabelecem as metas. Não é o Espírito Santo. Continuando. Alvos com datas desafiadoras para as próximas multiplicações. Então, eles têm alvos e ainda são audaciosos de dizer que são alvos desafiadores para as próximas multiplicações. Então, são eles que promovem o crescimento. Eles decidem o número de pessoas na célula. Eles decidem essas pessoas, até quando elas podem ficar juntas ou não. Elas decidem a condição com que essas células ou esses grupos se comportam. Não é o Espírito Santo.